Oi, gente, eu sou Maristela Rosa e este é o Comunique-se Bem, o nosso curso de comunicação totalmente online e totalmente gratuito, patrocinado pelo Não Inviabilize, pela Déia Freitas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes de volta a este espaço aqui feito para a gente conversar e pensar sobre comunicação, especialmente comunicação online. Eu sou jornalista, eu sou comunicóloga, mestra em comunicação e criadora de conteúdo para as redes há mais de 7 anos. É uma honra e é um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre comunicação e vamos para essa aula que é muito importante. Importante de verdade, assim. Talvez uma das mais importantes que a gente tenha tido até agora com relação à construção aí da nossa identidade, da nossa comunicação na internet. Não só na internet, né? Falando de comunicação no geral, que é sobre a importância de contar histórias. Porque muita gente não para pensar nisso. Mas vocês já pararam para pensar que tudo que a gente sabe, a gente aprendeu através de uma história? Absolutamente tudo. O que você sabe sobre ser uma pessoa adulta? O que você sabe sobre como cozinhar? O que você sabe sobre a vida? Sobre relações de amizade? Sobre amor? Tudo isso a gente aprende através de histórias que nos são contadas. Então, as histórias são o que transmitem para a gente conhecimento, valores, cultura, hábitos, ensinamentos, medos, alegrias, angústias, enfim. Eu peguei um texto pesquisando sobre a importância de histórias. Eu peguei um texto que está no site da UFMG, texto de Priscila Gabriele Martins Silva, mediadora do Núcleo de Ações Educativas e Acessibilidade. E aí o título do texto é A Importância de Contar e Ouvir Histórias. E aí começa assim: quem nunca ouviu de alguém da família uma história engraçada ou curiosa, passada de geração em geração? A linguagem oral é uma das mais antigas formas de comunicação que existem. Portanto, a história tem um papel muito importante no desenvolvimento das culturas. Além disso, o ato de ouvir e contar histórias contribui muito para o desenvolvimento e pensamento crítico dos sujeitos. Eu vou deixar esse link aqui embaixo desse texto, porque é um texto muito legal. Aí ele traz inclusive sobre a tradição de contar histórias, como começou, a questão do universo narrativo, né? O nosso universo narrativo, como ser um bom contador de histórias. Essa parte eu vou voltar aqui mais pra frente na nossa conversa aqui. Mas a questão é a gente entender que tudo são histórias. Tudo! Eu lembro que numa aula na faculdade de comunicação, eu estava aí nos meus últimos períodos, assim, já numa parte bem mais prática, né, de produzir matérias e tudo mais. Um professor, o Álvaro, que eu sou apaixonada pelo Álvaro, é um professor de rádio, e aí ele estava falando que um bom jornalista, um bom comunicador, é um bom contador de histórias, né? Que o que a gente faz é contar histórias. E aí quando ele falou isso, eu fiquei, caramba, é isso. É isso, é por isso que eu gosto tanto disso aqui. É por isso que eu gosto tanto de comunicação. Porque eu gosto de contar e gosto de ouvir histórias, sabe? E aí, por que essa compreensão é tão importante pra gente? Porque, independente do conteúdo que você queira fazer na internet, o que você tá fazendo é contar histórias. É isso que você tem que entender. Independente, é um vídeo longo, é um vídeo curto. Como assim eu tô contando história de 30 segundos? Tá contando história. Eu tô fazendo maquiagem. Você tá contando uma história. Tanto que o que tá fazendo muito sucesso hoje, TikToks e afins, é a pessoa começar com a cara dela limpa, fazer alguma coisa e pá, ficou belíssima maquiada, né? Isso é contar uma história, né? Com início, meio e fim. O início. Eu tava craquelada, desgraçada, feia,
o meio, transição, o fim, eu tô belíssima. Isso é contar uma história. Quanto mais você consegue instigar as pessoas e trazer elas para dentro da sua história, mais as pessoas vão estar conectadas com você e com o que você tem a dizer. Essa questão das histórias, ela é importante, né? Porque lá atrás, em outras aulas, eu falei para vocês, inclusive na nossa live de abril, né, de revisão. Eu convido vocês a estarem nas nossas lives, tá? A nossa live de maio já tem data marcada, tá aqui na descrição do vídeo, tá? As nossas lives são muito legais porque aí eu consigo fazer uma revisão e conversar mais com vocês. E aí lá na live eu falei sobre a questão da importância de como a gente vai contar, de como a gente vai falar para as pessoas, justamente com relação a isso, como a gente vai contar a história. Como a gente vai prender as pessoas naquele vídeo. Então você tem a sua história, da sua trajetória e da sua construção, mas você tem a história daquele vídeo, daquele conteúdo. É muito importante entender isso. Essa foto quer dizer alguma coisa. Essa imagem tem que contar uma história. Esse post que eu tô fazendo tem que contar uma história. E aí eu falei sobre a questão de muitas pessoas estarem entrando na internet, fazendo um perfil no Instagram, por exemplo, para divulgar os seus trabalhos, né? Então, inclusive, eu fui comprar coisas aqui para casa e eu comprei um vasinho de planta. E aí eu tava tipo numa feirinha assim. E aí era uma artista que ela faz os materiais e ela pinta também e tal. Então tinham vasos, tinha colher de pau, tinha filtro de barro, várias coisas legais que ela faz. E aí quando eu comprei as coisas lá com ela, ela falou assim: tem aqui o meu QR Code para você ir lá para minha página no Instagram. Aí eu pensei logo, olha a mediatização aí, olha aí o que eu tava falando na outra aula. Pra galera se materializando aqui, né? Justamente isso. As pessoas têm mostrado cada vez mais que elas precisam estar na internet, tem sentido cada vez mais, né? Que elas precisam estar na internet para viabilizar os seus trabalhos, assim. E aí, eu não fui lá conferir o Instagram dela nem nada, assim. Mas aí, se ela pega uma foto de um filtro de barro que ela fez e só tira uma foto e posta lá, e coloca lá o filtro de barro e coloca, filtro de barro de tamanho tal, valor tal. O que ela tá contando? Ela tá contando algo, é muito fria essa postagem, né? Parece um catálogo aí de produtos, assim, que não vai fazer as pessoas se engajarem tanto com aquilo. Então quem se interessa vai olhar e talvez entrar em contato com ela, quem não vai passar adiante, assim. O que faz as pessoas se engajarem, darem like? Se ela pega essa mesma foto do filtro de barro e fala sobre como para ela é importante hoje estar trabalhando com esse material, uma vez que ele sempre esteve com ela desde a casa da avó, passando pela casa da mãe, e depois que ela foi entender a importância do filtro de barro e quanto ele representa a cultura brasileira. E aí pergunta para as pessoas, e aí, você já teve um filtro de barro? Você tem um filtro de barro na sua casa? Você quer ter? Aqui eu faço filtros de barro personalizados, sabe? Tá contando uma história. E aí eu falei na live justamente desse erro que muitas pessoas têm de achar que, bom, eu tenho um perfil aqui do meu trabalho, então eu tenho que postar. Então eu tiro uma foto de alguma coisa que tem a ver com o meu trabalho e posto, e é isso. Eu tenho que me fazer presente. Ora, se você se fizer presente de uma maneira fria, a resposta que você vai ter vai ser fria também. Então, muita gente tem seus perfis aí profissionais, postam com frequência, postam diariamente, mas se perguntam: nossa, mas por que eu não consigo chegar em mais pessoas? Por que meu perfil não cresce? Por que meu perfil não tem engajamento? Por que pouquíssimas pessoas comentam? Pouquíssimas pessoas dão like? Porque o que prende as pessoas são as histórias. E aí você pode estar pensando, meu Deus, então cada post é uma história, então cada post eu vou ter que fazer textão e não sei o quê. Não, não é isso. Como eu disse antes, em 30 segundos você conta uma história com início, meio e fim. Então não precisam ser sempre textões, não precisa ser sempre coisas grandes e imensas, mas a questão é,
o que eu tô contando com isso aqui? Qual o objetivo? O que eu quero comunicar para as pessoas? E sim, aquilo tem que ter uma história. Se eu tô postando só porque eu tenho que postar hoje, nem posta. Para e pensa de novo. Porque se você não tá entendendo o que você tá postando, por que as pessoas que vão ver no feed vão entender alguma coisa? É isso que a gente tem que entender, gente. As pessoas, elas estão com um monte de coisa no feed delas. Nós estamos disputando atenção com várias outras pessoas que estão produzindo conteúdo. Então é pensar, por que a pessoa pararia nessa foto aqui? O que essa foto tem de legal, de divertido, de interessante, de instigante? Para além de uma foto bonita. Porque fotos bonitas a gente tem várias, é isso que eu tô falando. Tem várias fotos bonitas no feed. Tem que ter algo além. E esse algo além é a história. Porque as histórias, elas entretêm, as histórias ensinam, as histórias geram identificação, as histórias podem emocionar. E aí você pode estar pensando em histórias, a gente tem um vício de pensar, sei lá, numa história clássica, tipo conto de fadas. Nem toda história tem final feliz. Nem toda história tem uma conclusão lógica. Você pode começar com uma pergunta, o seu meio ser um desenvolvimento e a sua conclusão ser outra pergunta. Você pode começar pensando em algo, construir uma pergunta no meio e o fim ser outra pergunta. Pode ser pensar em algo no início, no meio ser uma pergunta, no fim ser outra conclusão. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente pode desenvolver essa história de várias maneiras. De maneira curta, de maneira longa. Mas a gente está sempre contando uma história. E se você não está contando uma história, você certamente não está atraindo as pessoas. Conteúdo de maquiagem está contando uma história. Conteúdo de literatura, conteúdo de culinária, tá contando uma história. Teve na live, eu não sei se agora, não, na verdade eu acho que não foi na live, acho que foi num comentário aqui de uma das aulas. Uma moça falou que ela estava acompanhando as aulas porque a filha dela quer produzir um conteúdo, porque ela mora fora do Brasil, acho que na Austrália, se eu não me engano. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Porque muitas vezes as pessoas fazem conteúdos de viagens, conteúdos desde morar fora, às vezes de maneira fria, técnica, né? O que tem lá que não tem aqui. Mas é muito mais sobre contar essa história mesmo, né? Que é o que atrai a gente. E aí você pode também estar pensando que, contar a história, mas eu não quero me expor. Eu não quero falar de mim. Eu não quero me colocar. Eu quero fazer uma coisa 100% técnica, 100% longe, 100% distante, descolado de mim. E aí, eu tenho duas questões com relação a isso, assim. Primeiro que eu acho muito difícil, para não dizer impossível, você se descolar 100% do que você está fazendo. E nem acho desejável. Porque fica sem alma. E aí as pessoas não vão se conectar com aquilo. Mas você pode sim se proteger. A segunda questão é essa, né? Você pode sim produzir boas histórias e se proteger no processo, sabe? Você pode se colocar naquilo ali sem fazer da sua intimidade o conteúdo daquilo, sabe? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter um perfil de literatura, por exemplo, e falar das histórias, mas não só contar a história que está naquele livro, mas contar a história de como aquela leitura te impactou. E outra coisa é você fazer da sua vida e da sua intimidade o conteúdo do seu canal, ou conteúdo do seu perfil, no Instagram, enfim. Entende? São duas coisas diferentes. Bem diferentes, assim. Então, entendendo que tudo que a gente faz passa por contar histórias, que a comunicação, ela é em si um ato mesmo de contar histórias, a gente tem a questão que tá bom,
Como eu me torno um bom contador de histórias? Como eu me torno alguém que, através do que eu estou contando, eu passo informação, passo conhecimento, mas impacto as pessoas, trago elas para perto do meu conteúdo, faço com que elas engajem. Como eu posso ser um bom contador de histórias? E aí eu vou pro texto, voltar pro texto aqui do site da UFMG. É da Priscila Gabriele Martins Silva, que ela traz aqui, ó, como ser um bom contador de histórias. Existem alguns elementos e técnicas que contribuem para que uma história fique cada vez mais interessante. Por exemplo, é importante ler bastante a história antes de contá-la. Isso aqui ela está falando de um contador de histórias clássico, né? A contação de histórias, às vezes pegar um livro e ler e contar para as pessoas. Então eu vou ler o que ela está dizendo aqui e depois a gente adapta aí para a nossa realidade aqui na construção de conteúdo online, tá? Vamos continuar. Por exemplo, é importante ler bastante a história antes de contá-la para entender bem o conteúdo que está sendo contado e dar informações precisas para quem está ouvindo. Outra técnica importante é sempre manter contato visual com o ouvinte para que ele se sinta mais próximo da história e de você também. Abuse da expressão corporal, como expressões faciais e movimentos com o corpo. Procure mudar as entonações vocais. Pense em que voz dar para os personagens, de acordo com a sua personalidade. Se ele é bravo, voz grave, se é meiga, voz aguda, ou se é mais velha ou criança. Assim você vai aumentar as características e criar mais detalhes para a sua história. Essas são as ferramentas fundamentais que permitem que se mantenha a atenção e o interesse do ouvinte na história contada. E aí vamos pegar isso aqui e adaptar para nós aqui na comunicação, né? Online, seja ela através de foto e texto, seja ela através de vídeo longo, vídeo curto, ou através de áudio, né? Os podcasts, enfim. Ela traz uma coisa aqui que é muito importante, que é a questão de compreender a história que você está contando para que você passe as informações de forma precisa, que é uma coisa que eu sempre falei aqui, que é: fale do que você sabe falar. Fale de coisas que você gosta, que você passa tempo debruçado naquilo, seja de literatura, seja de cozinha, seja de cinema ou qualquer outra coisa que você queira tratar. Você sabe do que você está falando? O quanto você estuda aquilo? Quanto você passa tempo com aquilo perto de você, na sua vida, no seu dia a dia? Fale do que você sabe. Isso é muito, 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 muito importante. Eu já falei aqui outras vezes e vou repetir. Uma pessoa que faz bom conteúdo na internet é uma pessoa que fala do que sabe, do que a impacta de verdade. Tá bom? Aí ela trouxe a questão dos movimentos, dos gestos e das vozes, né? Mudar de entonação e tudo mais. Se você não é uma pessoa que cria personagens aí na internet, você não vai fazer vozes diferentes. Mas tem um ponto aqui que é muito importante, que é a construção de uma persona para quando você está aí diante das câmeras, para quando você está escrevendo um texto, para quando você está gravando um áudio para podcast. As pessoas têm muito essa pergunta, né? É você mesmo na internet ou você cria um personagem? Não é um personagem, mas é uma persona. Eu, no meu dia a dia, não falo assim como eu falo para a câmera, como eu estou falando para vocês agora. Mas é muito importante construir essa persona. Quer dizer que é falso? Não. Quer dizer que tem técnica para fazer isso aqui, para fazer comunicação. Tem e é preciso. Por quê, gente? Porque, além de falar, quando a gente está contando história, a gente precisa demonstrar. Eu vou pegar um exemplo da pessoa que faz resenha literária. Gente, eu li esse livro aqui e ele é muito bom. Nossa, realmente, esse livro é muito bacana. Ele tem uma leitura fácil, rápida. Ele tem vários trechos que eu fiquei super emocionada.
Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu adorei o livro metafórico. Mas olha como eu estou falando. Olha como é monótono. Isso não demonstra nenhuma emoção. Para além de falar, você tem que demonstrar. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, é sério. Tem muitos trechos que eu juro pra vocês, eu chorei, eu me emocionei muito, porque é um livro assim, apesar de ele ser rápido e fácil de ler, ele tem muitas coisas muito profundas que fazem a gente refletir. Percebeu a diferença? Demonstrar com a sua entonação de voz, demonstrar com seus gestos, demonstrar com o seu corpo, demonstrar com a sua fala que você está ali, demonstrar a emoção que você está exprimindo, para além de falar da emoção, mas estar sem emoção. Você está falando da emoção, mas você não está demonstrando a emoção. E isso, gente, é muito ruim, porque passa a sensação de, para quem está vendo, de que você queria estar em qualquer lugar menos ali, menos falando daquilo lá. E se você não queria estar produzindo aquilo ali, por que eu vou querer estar assistindo? Eu vou para outro lugar, entende? Então tem essa questão sim de construir essa persona no sentido de, bom, eu tô aqui, eu tô falando de algo que é importante, que é interessante, eu quero fazer as pessoas se sentirem mais alertas com o que eu tô falando, eu quero que as pessoas se emocionem com o que eu tô falando, eu quero que as pessoas se alegrem com o que eu tô falando. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você falar aquilo para as pessoas, sabe? Porque, ai, nossa, mas eu tô falando daquele livro e realmente aquele livro me tocou, mesmo que eu não esteja demonstrando isso com a minha fala. Não adianta. Não adianta. Porque é isso. Um bom contador de histórias, além de falar, ele demonstra com a maneira que ele fala aquilo que ele quer falar. Então isso é muito importante entender para quem quer produzir conteúdo, para quem está contando histórias. E aí você fala, bom, mas e no texto? No texto é justamente essa questão de passar mais do que a informação. Por que aquela informação é legal? Por que ela é relevante? Por que ela é interessante? Sabe? Quem são as pessoas que vocês leem na internet mesmo? Você fala, nossa, que legal, que instigante isso aqui. Que você vê um vídeo da pessoa e você fala, nossa, que interessante essa pessoa. Comecem a perceber quem são as pessoas que vocês acompanham e que vocês gostam, e vocês vão conseguir entender que falam, é isso. Eu gosto dessa pessoa porque ela é uma boa contadora de histórias. Porque para além do que ela está falando, que eu acho engraçado, divertido, instigante, interessante, ela tem essa maneira de transmitir isso que é muito legal, que me traz para perto dela. Sabe? Eu trouxe inclusive alguns nomes de pessoas que eu acho bons contadores de histórias aí na internet, para que vocês acompanhem essas pessoas, para que vocês acompanhem com esse olhar também. Tem um que é muito conhecido, que é o Cauê Moura, do Desce a Letra. Agora ele tá com o Desce a Letra Show, né? Que é ele e o Lodi conversando sobre notícias e tudo mais, naquele formato de mesa cast, mas eles não têm mesa. O Cauê, ele tá aí há muitos anos na internet. Ele tem um público fiel, assim, muito grande, que sempre o acompanha, sabe? E o Cauê, ele tem essa característica muito interessante de ser um belíssimo contador de histórias. Então ele tá lá falando, e aí ele grita, e aí ele bate na mesa, e aí ele fala, e não sei o que, nananã. Vocês acham que o Cauê é aquilo, aquela explosão, sempre? Não. Na vida dele, que ele tá sempre gritando? Não. Mas ele tá mentindo? Não. Ele tá contando uma história. Ele tá envolvendo a gente naquela narrativa dele. Isso não é mentir. Isso é exercer comunicação. É ser um comunicador. Mentir é falar do que você não acredita. É outra coisa. Mas colocar técnicas de comunicação, de boas práticas de contar uma boa história, isso não é mentir. Isso é construir uma narrativa na internet. Então as pessoas confundem muito isso, né? A persona, ela não é algo inventado no sentido de não tem nada a ver comigo. Ela tem muito a ver comigo, sou eu trabalhando como um comunicador. Sou eu no meu modo comunicador, sabe?
Então sou eu exprimindo as minhas emoções de forma mais aberta, mais ampla. Sou eu modulando a voz, sou eu fazendo gestos, sou eu construindo essa narrativa para ajudar as pessoas a compreenderem, captarem melhor a história que eu quero contar, o conteúdo que eu quero passar, tá? Isso falando de audiovisual, né? E aí a gente também tem o PH Santos. O PH, gente, se vocês não conhecem o conteúdo do PH, conheçam. O PH, eu acho que ele tem o melhor texto que eu já vi no YouTube Brasil. Ele é um crítico de cinema, né? Ele fala muito de filmes e séries. E ele é maravilhoso. O PH, ele tem um trabalho sensacional, assim. O texto dele é muito bom e a maneira com que ele traz esse texto pra gente é muito, muito boa. Mesmo, assim. O trabalho do PH é sensacional. Eu já tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, o quanto eu sou fã do trabalho dele. Enfim, que produtor de conteúdo, que comunicador sensacional. Muito, muito fã do PH. A gente tem também a Júlia no TikTok. Não sei se vocês aí são pessoas que estão no TikTok, se não estão, estejam. Já falei isso pra vocês antes. Quem quer ser um comunicador tem que conhecer as ferramentas de comunicação. E a Júlia, ela deve ter 19, 20 anos, assim. O perfil dela, ela fala de tudo, né? Ela traz coisas de humor, ela traz coisas da vida dela. Ela fala de momentos difíceis da vida dela, momentos divertidos, enfim. Ela faz uma miscelânea de coisas. Mas o que me atrai no conteúdo da Júlia é justamente isso. Ela conta muito bem histórias. Ela começa a falar, eu quero ouvir a Júlia até o final. Justamente por isso. Porque ela tem uma narrativa fluida, mas ao mesmo tempo, até quando ela tá falando de coisas mais pesadas, ela tem um jeito leve, interessante e divertido e instigante de falar, assim, sabe? Então, acompanhar a Júlia nesse sentido, né, de ver alguém contando histórias de maneira muito boa e diferentes histórias, é muito legal também. A gente tem uma intelectual diferentona que eu acompanho no Instagram, essa arroba, né, uma intelectual diferentona. E, gente, é outra também que sabe produzir muito bem uma narrativa na internet, sabe? Que sabe falar muito bem, que fala inclusive de questões acadêmicas, intelectuais, de uma forma muito acessível e muito instigante, sabe? Vale muito, muito, muito a pena acompanhar também. E aí a gente tem o Pipoque Nanquim, que é um canal de quadrinhos. O Pipoque Nanquim virou uma editora, é comandado pelo Alexandre, pelo Bruno e pelo Daniel. São os três aí que se juntaram pelo amor aos quadrinhos. E tenho muitos quadrinhos do Pipoque Nanquim aqui, inclusive, porque é uma editora sensacional, que sempre lembra do meu trabalho no Papo de Preta, enfim. Eles são incríveis, e eles também são muito bons contadores de história. E aí eu vou destacar especialmente o Bruno, assim, sabe? O Bruno, eu acho que ele é um dos maiores comunicadores do YouTube BR hoje, mesmo, assim, sabe? A Pipoque Nanquim tem essa expertise de falar dos quadrinhos que eles vão publicar na editora, né? E aí as pessoas compram na pré-venda e aí eles conseguem ter grandes tiragens aí, para uma editora pequena, né, do porte deles, assim. Hoje eles são um dos maiores sucessos editoriais quando a gente está falando de editoras dentro do Brasil, né, editoras de quadrinho especificamente dentro do Brasil, assim, editoras do tamanho deles. Eles são realmente um sucesso. E tem a ver, claro, com a competência dos três. Os três são maravilhosos, assim, sabe? Profissionalmente falando. E eu acho que tem muito a ver também com o quanto o Bruno é um comunicador fora do comum quando a gente está falando da internet brasileira e quando a gente está falando, sobretudo, desse mundo dos quadrinhos dentro da internet brasileira, sabe? O Bruno, ele tem uma maneira de contar histórias que é muito única, assim, tanto que ele é até acusado de você aumenta as coisas, não é possível que tudo é maravilhoso assim e tudo mais. Mas é porque o Bruno coloca muita emoção nas falas dele. E isso aproxima muito a gente. Mano, de tudo que o Bruno fala, você quer ler, assim,
sabe? De todas as resenhas que ele fala, você fala, meu Deus, eu quero ler isso. E a questão é que ele não inventa nada. Todos os quadrinhos que eu li, que o Bruno falou, eu falo, nossa, realmente, tá tudo isso aqui que ele falou. Mas ele não só te conta o que tem no quadrinho. Ele fala com emoção, com coração, com empolgação. Então, quando ele tá falando de um quadrinho de aventura, ele vai fazer até o barulho vum vum dos carros, das motos, com a boca, sabe? Ele vai, enfim, ele vai te instigar naquela história de uma maneira que você fala, mano, eu quero ler isso. Eu tô completamente entretida aqui. Take my money. Pega o meu dinheiro que eu quero esse quadrinho pra mim, sabe? E inclusive quando eu faço resenhas assim literárias é uma coisa que eu me inspiro muito na maneira que ele faz. Mas eu acho que a gente pode se inspirar em tudo assim. Coloque alma naquilo que você está falando, naquilo que você está escrevendo. Se isso é importante, por que é importante? Se isso é legal, por que é legal? Se isso as pessoas deveriam saber, por que elas deveriam saber? É muito mais de você devia saber disso. Eu devia mesmo? Se eu não tenho empolgação nenhuma no que você fala, por que eu deveria achar que isso é importante mesmo? Gente, olha só, isso aqui é muito importante de vocês saberem. Muda. Vocês entendem como muda? Então, assim, eu quero que vocês saiam dessa aula com isso na cabeça. Quando eu estou comunicando, quando eu estou fazendo um post, primeiro, quando eu estou fazendo um post, eu estou comunicando. Qualquer que seja ele. E quando eu estou comunicando, eu estou contando uma história. Qual é o início, qual é o meio, qual é o fim dessa história? Por que ela é legal? Por que ela é instigante? Se eu estivesse passando pelo meu feed aqui e esse post fosse de outra pessoa, eu pararia para ver, para dar like? Eu comentaria? Eu engajaria? Por que eu faria isso? O que tem aqui que chama as pessoas? Se eu não consigo responder essas perguntas, volta, repensa o seu post ou posta outra coisa que responda a essas perguntas. Sempre pense nisso. Cada post é uma história que eu estou contando. Seja ela uma história pequena, uma história curta, uma história longa. Seja essa uma história que o final vai ser uma pergunta, vai ser uma indagação, vai ser uma provocação, ou vai ser uma conclusão, ou vai ser uma informação, enfim. Eu estou me comunicando, eu estou sempre contando uma história, tá? Que a gente conte muitas histórias muito legais por aí, que instiguem as pessoas, que tragam elas para perto da gente. Tá bom? A gente vai continuar conversando sobre isso, podem ficar tranquilos. A gente vai continuar conversando sobre isso, sobre contar histórias, sobre construir narrativas. Mas esse entendimento ele é muito importante. As histórias são muito poderosas, elas impactam a gente, sabe? E é por isso que é muito importante a gente ter isso em mente, né? Ter isso em mente, que nós somos contadores de histórias no final das contas. Essa aula, inclusive, é isso. Início, meio e fim, contando uma história para vocês. E eu espero que eu tenha impactado vocês, que eu tenha trago vocês para perto. Espero vocês nas próximas aulas, tá? Se você caiu nessa aula de paraquedas, volta lá para a aula número 1 e vem acompanhando a gente, porque a gente tem uma construção aqui das aulas sendo feitas. E quero vocês na nossa live também, tá? No final de abril a gente tem uma live para conversar. Beijo enorme, obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança. Espero estar ajudando vocês nesse processo de construir conteúdos aqui para a internet, tá? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!